crianças? Então, estão prontos? Vamos aprender um versículo novo? Olha, o versículo 2 é muito pequenino, mas é muito importante. É importante nós sabermos de cor. Sim? Olha, então o versículo é assim. Estão prontos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. É fácil, não é? Sim? Conseguem repetir comigo? Então vamos lá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Já está decorado? Então vamos dizer mais alto. 1, 2, 3. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Muito bem. Então, vocês lembram-se do nome do jovem ajudante de Moisés? Aquele que subiu com ele no monte e ficou de guarda cá embaixo? Lembram-se quem é? Sim? Era o Josué, não é? Era o Josué. Não sei se te lembras, mas antes de construírem aquela tenda do encontro, só Moisés é que se encontrava com Deus. Não era? Numa tenda assim afastada do acampamento, ele ia para lá orar e falar com Deus e Josué ficava sempre de guarda. Não é? Ele ficava ali de guarda à porta da tenda e ficava à espera de Moisés. Eu acho que ele tinha muita fé em Deus, não achas? Eu acho que ele tinha. Ele gostava muito de ouvir as histórias de Moisés, que Moisés contava sobre os milagres que Deus tinha feito. Ficava muito tempo e gostava de ouvir falar de Deus, e a sua fé e a sua confiança em Deus iam crescendo de dia para dia. Olha, mas Josué também era forte e corajoso. Os israelitas iam ter de enfrentar muitos inimigos ferozes e poderosos. Precisavam de formar um exército para proteger o povo de Israel. E Josué era o comandante desse exército de guerreiros. Eles tinham de treinar a lutar com espadas e lanças e também com arco e flecha. Precisavam de aprender a obedecer às ordens do comandante. Mas o Josué sabia que o mais importante era ter fé em Deus, o Deus dos milagres. Como é que diz o versículo 2? Sem fé é impossível agradar a Deus. Josué sabia isso. Em toda a volta do acampamento, Josué mandava espias para vigiar e ver se havia inimigos a chegar perto. Certo dia, um dos espias veio a correr. Toquem o alarme! Toquem o alarme! Vem aí um exército grande que nos vai atacar. Devem chegar já amanhã. Olha, era o exército dos Amalequitas. Um povo muito mau, com guerreiros muito fortes. Oh, não! Ai! Moisés chamou Josué e disse: olha, escolhe alguns homens e amanhã cedo vai com eles lutar por nós contra os Amalequitas. Eu vou ficar a orar no alto do monte, segurando a vara de Deus. Então, no dia seguinte, Josué escolheu os melhores guerreiros que ele tinha e foi combater contra os Amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até ao alto do monte. Josué e o seu exército lutaram com muita força e coragem. E ainda mais, lutaram com fé em Deus. Cada vez que olhavam para o cimo do monte, viam ali um Moisés a orar e com a vara levantada. E enchiam-se de fé em Deus. O Deus eterno, o Deus dos milagres está conosco. E continuavam a lutar. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Yay! Mas quando baixavam os braços, os amalequitas é que venciam, os israelitas começavam a perder. Bem, vocês já experimentaram alguma vez ter assim os braços levantados muito tempo? Começa a ficar cansados, não é? Começa a doer. O Moisés aconteceu-lhe isso, ele tinha os braços levantados durante muito tempo, só que depois começou-lhe a doer e começava de vez em quando a baixar os braços. Sempre que ele baixava os braços, os amalequitas é que começavam a ganhar. Então ele levantava outra vez e depois eram os israelitas que ganhavam. Sim? Ora, Arão e Hur tiveram uma ideia excelente, uma ideia genial. Eles pegaram numa pedra e puseram atrás de Moisés e disseram para ele se sentar nessa pedra. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Assim levantavam os braços dele. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até ao pôr do sol.
E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Yay! Deus falou com Moisés e disse: escreve esta história para que ninguém se esqueça desta lição. Deus queria que Josué e o exército percebessem que sim, eles teriam que lutar com coragem e com força. Mas o mais importante era ter fé em Deus. Foi Deus que lhes deu a vitória. Como é que diz o versículo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Moisés construiu um altar e lhe deu esse nome. O Senhor Deus é a minha bandeira. Ele queria dar graças a Deus pela grande vitória que eles tinham alcançado. E queria que todos se lembrassem desta verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele disse bem alto para todos ouvirem: segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os nossos inimigos. Então, perguntas para pensarmos em família. Será que Josué e os seus soldados ficaram de braços cruzados à espera que Deus fizesse tudo? O que é que vocês acham? Segunda pergunta. Será que bastou uma pequena oração para Deus lhes dar a vitória contra os amalequitas? Foi só orar uma vez, assim pouquinho? Terceira pergunta. O que é que podemos aprender desta história sobre como enfrentar dificuldades e desafios? Conversem em família sobre estes assuntos e orem sobre isto.